E aí galera, tudo certo? Bom, eu vou trazer para você agora um tema que é muito importante e ele pode cair no Enem 2020, que é a adoção. Antes de a gente falar sobre esse tema, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para receber outros vídeos com repertório de redação, com temas possíveis para o Enem 2020. Se você curtir esse vídeo, deixa seu like. Meu nome é Vinícius Oliveira e daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou te contar os principais pontos sobre a redação da adoção. Roda a vinheta. E aí galera, já se inscreveu no canal, já deixou seu like no vídeo? Então agora vamos ver os principais pontos sobre a adoção. É muito importante que você fique até o final, porque no final do vídeo você vai se sentir muito mais seguro para fazer uma redação sobre a adoção. Galera, vocês sabiam que até 2008 não havia um cadastro nacional de adoção? É isso mesmo, uma família que fosse do Rio de Janeiro, ela não tinha acesso às crianças no Maranhão, por exemplo. E é muito importante que você perceba que isso é um obstáculo para a adoção. Muitos temas de redação falam assim, obstáculos para a adoção, e você fala da burocracia. O que é a burocracia? A burocracia é a dificuldade do processo. A burocracia é um entrave. Prof, mas a burocracia é muito importante, porque sem burocracia eu não garanto os direitos da criança. Calma, o processo é importante. Agora, se o processo for muito demorado, for muito lento, for muito desgastante, tanto para a família quanto para a criança, essa dificuldade do processo, ela tem um outro nome chamado burocracia. Bom, a partir de agora, existe um cadastro nacional de adoção. E é legal que você saiba que esse cadastro nacional de adoção foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. Tá aqui, ó. O cadastro nacional de adoção, esse símbolozinho aqui, foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é tipo um órgão grande do Poder Judiciário que regulamenta todas essas partes da adoção, todos os detalhes que envolvem a adoção. E é legal que você perceba que existem nesse cadastro mais de 48 mil crianças e adolescentes cadastrados. É legal que na redação você coloque aproximadamente 48 mil ou mais de 48 mil, porque esse número ele é alterado diariamente. Então é legal que você coloque um número aproximado e dê a fonte. Então qual é a fonte desse dado? O Conselho Nacional de Justiça, no Cadastro Nacional de Adoção, afirma que existem 48 mil, aproximadamente 48 mil crianças no cadastro. Prof, então são 48 mil crianças para adoção? Não, nem todas as crianças que estão no cadastro estão para serem adotadas. Prof, o que faz uma criança ir para o cadastro de adoção? Eu vou explicar para você agora. Galera, uma criança, por exemplo, que ela foi agredida pelo pai. A criança foi agredida pelo pai. E a mãe, ela sumiu. A mãe não está na casa, o pai dela criava e ela era muito explorada pelo pai. E aí veio o conselho tutelar e tirou a guarda daquele pai e pegou a criança e levou a criança para uma casa-lar, para um abrigo. Beleza? Qual é o primeiro passo que a justiça tem que ter? É colocar essa criança para adoção? Não, não é botar essa criança para adoção. Por quê? Porque aquela criança tem um vínculo familiar. Talvez o pai não consiga dar para a criança o que ela precisa, carinho, amor, cuidado, direitos da infância. Mas a primeira iniciativa é encontrar a mãe. Se a mãe for ausente, encontrar algum parente, avô, avó, tio, tia, primo, algum parente, mesmo que seja distante, que assuma a tutoria, que seja o tutor, que seja o responsável por aquela criança. Só depois que todas as etapas são frustradas, tentou ressocializar o pai, tentou fazer com que o pai seja um pai mais presente, um pai mais amoroso, não agrida, garanta o direito da criança, não conseguiu, busca a mãe. A mãe está ausente, não aparece, busca avô, avó. O avô, avó faleceu, não está mais entre nós. A gente vai buscar um tio, uma prima. Não achou ninguém, nenhum parente, aí sim o processo começa a caminhar para a adoção. E o processo de adoção, galera, não é tão simples assim. Uma criança, ela não fica disponível para adoção da noite para o dia. Para uma criança entrar
no cadastro para ser adotada, ela precisa ser desvincular dos pais biológicos dentro da sua certidão de nascimento. A certidão de nascimento dela, ela tem que ser desvinculada dos pais biológicos e isso só acontece judicialmente. Então é um processo que demora e a demora é justamente para tentar garantir os direitos da criança, direito à infância, direito à família. E é legal que você perceba que desses 48 mil, essas 48 mil crianças, só 4.992, aproximadamente 5 mil crianças estão aptas para adoção. Percebeu? Então, das 48 mil crianças, aproximadamente 5 mil estão aptas para adoção, porque já passaram por todos esses processos, já passaram por todos esses detalhes, não conseguiram uma pessoa da família que fique responsável por ela e por isso ela foi para o cadastro para ser adotada de verdade. Bom, para a adoção acontecer judicialmente, tem que estar desligada dos pais biológicos. Beleza? Tu já está ligado nisso, se isso cair na tua redação, se esse for o tema da redação que tu vai fazer, foi mal, dei uma gaguejada aqui, você já sabe que o processo de adoção ele precisa passar por esses passos. Galera, e quantas famílias existem hoje que estão dispostas a adotar uma criança? Existem aproximadamente 40 mil famílias que estão dispostas a adotar uma criança. E aí você pensa assim, e foi o que eu pensei, poxa, se tenho 5 mil crianças para adoção e 40 mil famílias para adotar, então fechou, então a conta tá fechada. Então acabou crianças para adoção, todas vão ser adotadas. Tem muito mais famílias para adotar, mas calma. Nem todas as famílias aceitam as crianças que estão disponíveis para adoção. Existe uma incompatibilidade entre o que a família espera, entre o que a família idealiza como uma criança para ser adotada e o que de fato é, na verdade. É como se fosse uma comparação entre expectativa e realidade. As famílias têm uma expectativa e existe uma outra realidade dentro dos orfanatos. Ué, prof, 40 mil crianças querendo, então fechou. Não fechou porque existem obstáculos. Quase todos no cadastro, quase todas as crianças que estão no cadastro de adoção têm aproximadamente 17 anos. São adolescentes, são pré-adolescentes, não são adolescentes que estão disponíveis para adoção. E nem todas as famílias aceitam adotar adolescentes. Quando você pensa em adoção, o brasileiro, né, no modo geral, quando pensa em adoção, pensa em adotar uma criança que não tem irmãos, uma criança novinha, criança pequena, de 1, 2, 3 anos no máximo, só que essas crianças não existem. E eu vi uma vez uma frase na redação de um aluno que era assim, as famílias querem adotar crianças que não existem. Eu achei essa frase muito forte, muito verdadeira. As famílias querem adotar crianças que não existem e por isso existem tantas crianças para serem adotadas no Brasil. Os adotantes querem crianças novinhas. Esse dado de querem crianças brancas tem mudado. As famílias estão passando a aceitar mais crianças que não são brancas, crianças negras, crianças pardas, mas o maior entrave na adoção é da questão da idade das crianças e a questão de a criança ter ou não irmãos. Porque é muito complicado desvincular a criança dos seus irmãos. Ora, a criança já foi desvinculada do seu pai e da sua mãe biológicos. A criança ainda vai ser desvinculada dos seus irmãos. Isso é um processo que é muito sério no Brasil. Percebeu que há uma idealização negativa? E para falar sobre essa idealização negativa, a gente vai trazer alguns repertórios e é legal que você fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum desses repertórios para usar na sua redação do Enem 2020. Você pode falar sobre um estereótipo, é assim que escreve, tá? Estereótipo, não é estereótipo não. Enraizado. Vinícius, o que é o estereótipo enraizado? Galera, historicamente no Brasil, houve um predomínio da vontade do senhor de engenho. É isso mesmo, vou explicar para vocês. Antigamente no Brasil, havia os engenhos de cana-de-açúcar. E no meio daquele engenho de cana-de-açúcar havia uma casa. Aquela casa, chamada Casa Grande, com hífen Casa Grande, tinha tipo um chefe da família ali, que era o chefe tanto da casa quanto do engenho. E aquele chefe era chamado senhor de engenho. E aí, galera, tudo o que ele pensava, a ideologia dele, o jeito, o comportamento, a religião,
a ideologia sexual, o gênero dele, tudo era imposto a todos da família. E aí, o nome disso ficou sendo heteronormatividade, a hegemonia do homem branco na sociedade. Tudo isso foi descrito num livro chamado Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. E é legal que você use esse repertório na redação. Ora, o padrão imposto no Brasil era a cor branca. E toda vez que você vai querer adotar uma criança, você ainda, de alguma forma, tem esses padrões enraizados. Por mais que a gente esteja desconstruindo aos poucos essa ideologia de que a criança adotada não pode ser necessariamente branca, ela pode ser negra, ela pode ser parda, ainda existe um estereótipo lá no fundo do imaginário das pessoas que impõe que a criança tenha que seguir alguns padrões. E quais são os padrões? Quais são os padrões enraizados na nossa mente, na mente do brasileiro, quando vai pensar em adoção? Criança branca, isso já está sendo um pouco desconstruído, beleza? A criança novinha, de recém-nascida até 4 anos de idade, e a criança sem irmãos. Esses são os padrões. O problema é que nós, brasileiros, em geral, nos acostumamos a seguir padrões. E quando nós seguimos padrões, nós estamos criando obstáculos para a adoção no Brasil. E isso é legal que você use para fundamentar essa ideia, o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Isso dificulta muito esse padrão, esse estereótipo enraizado na nossa mente, dificulta muito. Na redação, não escreva enraizado na nossa mente. Escreva enraizado no imaginário brasileiro, no imaginário nacional. Beleza? Outro argumento que pode criticar é a burocracia. Você pode criticar a burocracia no processo de adoção. Lembra que burocracia é uma coisa negativa, necessariamente é ruim. E existia uma lei antigamente que obrigava que as famílias tivessem advogados para contratar para o processo de adoção. Então a família, se quisesse adotar, teria que contratar advogado. E a contratação de um advogado demanda muito custo, é muito cara. Ou seja, por muito tempo houve a necessidade de contratar advogado para entrar com o processo de adoção. Isso não é mais necessário. Não é mais necessário, isso já começa a ser um pouquinho mais de flexibilização. A gente vai então pegar alguns dados que são antigos, mas que não são tão antigos assim, que a gente pode usar para mostrar que eles ainda impedem, eles bloqueiam o processo de adoção no Brasil. Algumas medidas estão sendo tomadas para agilizar o processo, que pode durar mais de um ano. Por exemplo, a partir de 2019, o cadastro será mais inteligente e dinâmico. Ainda, o cadastro vai incluir fotos e cartas das crianças e dos adolescentes para gerar mais afinidade e quebrar essa barreira que existe entre o adotado e a família que está querendo, e a família que está no processo de adoção. Para você ter noção, galera, antigamente a lei obrigava que a família só poderia adotar se não tivesse filhos biológicos. Sabia disso? A família só poderia adotar se não tivesse filhos biológicos. Hoje isso não acontece mais. A família pode adotar mesmo tendo filhos biológicos. Antigamente, o homem que podia adotar, a mulher não podia adotar. Antigamente, o homem só poderia adotar se ele tivesse acima de 50 anos. Isso já não é necessário mais. Então, percebe que a lei ela trouxe tantas obrigações que a gente vai ter que desconstruir. E no Brasil é muito assim, né? No Brasil, a lei traz um monte de obrigações. Essas obrigações são surreais de serem cumpridas, elas são muito difíceis e ao longo dos anos elas vão aos poucos sendo desconstruídas. Mas até que elas sejam totalmente desconstruídas, existem muitos obstáculos para a adoção. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal para você receber outros conteúdos de repertório sobre temas possíveis para o Enem 2020. Beleza, galera? Meu nome é Vinícius Oliveira. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Beijo, até o nosso próximo.